Olá, mais um Memória Rede Manchete. Mas primeiro, vai lá, se inscreve. Pô, faz essa gentileza pra gente. Vai lá, se inscreve, que é bom. A gente vai aumentando o número de gente vendo Memória Rede Manchete e trazendo gente cada vez mais especial. Compartilha, marca lá o sininho, tudo, tá? Hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima. Uma das melhores e maiores repórteres que eu vi trabalhar na televisão brasileira. Minha amiga Ana Maria Badaró. Mais que exagero. Não, me dá a mão aqui. Tudo bem, Santoro? Muito bom, graças a Deus. Bom ter você aqui. Igualmente. Aliás, você me chama de Santo, eu te chamo de Badá, né? Porque Santoro dá muito trabalho. Dá muito Santo trabalho. É uma coisa... Badá, eu sei, mas eu queria que você contasse como é que você entrou na Manchete. Eu entrei na Manchete de enxerida. De enxerida? Enxerida, porque eu sempre... Quer dizer, jornalista eu sempre quis ser. Né? Então, essa angústia adolescente eu nunca tive. Eu já cresci querendo ser jornalista. Fez escola de comunicação? Fiz escola de comunicação, antes fiz letras, depois fiz comunicação. Depois eu fiz... Bom, enfim... Depois eu fiz um mestrado em comunicação, dei aula de comunicação, meu negócio era comunicação. Comunicação. E aí eu trabalhava em jornal, eu já tinha uns 8 anos de... Que jornal que você trabalhava? De profissão. Não, eu fiz estágio, gente, dedura a idade, né? Eu fiz estágio no Diário de Notícias, onde a gente não ganhava nada, trabalhava de graça, mas tinha um estágio que a faculdade pedia. Né? Depois eu fui para a Última Hora... Depois eu fiz assessoria de imprensa do ministro da Previdência Social, no gabinete do ministro. Passei 2 anos lá. E aí o Jornal do Comércio entrou numa era um jornal que estava um pouco dos Diários Associados. Diário Associado estava né? bem abaixo. Entrou numa fase de recuperação e o Aziz Ahmed, que Aziz. é meu amigo até hoje, Aziz. Aí me chamou para essa... boa aventura. E foi uma boa aventura porque realmente o Jornal do Comércio ressuscitou e formou muita gente. E eu aprendi muito, porque era um jornal de economia, né? E a gente tinha que aprender a fazer economia, exatamente. E no final eu acabei gostando de fazer jornalismo econômico. E de lá você foi para a Manchete? E de lá eu fui para a Manchete. Mas como? Como assim? Porque eu era casada com o André Mota Lima, que era da TV Globo, trabalhava no Fantástico, e disse para mim assim, olha, eu acho que a TV Manchete vai sair mesmo. Aí eu falei, é? Eu falei, eu queria tanto fazer televisão, que eu achava um absurdo como aquelas pessoas falavam aqueles textos imensos na rua, faziam aqueles stand-ups e tal. Aí eu falei, você me ensina, me dá umas dicas de como é que se faz isso? Aí ele me deu umas dicas André, de como é que se faz imagina. isso. Pois é. E o André foi meu professor na faculdade também. E eu descobri que no Jornal do Comércio tinha um amigo meu, que era editor de economia, e que ele também trabalhava numa das revistas de economia da Bloch. Da Bloch? Só que eu não lembro qual Tendência? era. Tendência. Tendência. Aqui, tenho memória. Isso, memória Manchete. E aí eu cheguei no prédio da Manchete, lá no Russell, e falei, eu queria falar com o Jorge. Aí ele atendeu, falei, eu estou aqui embaixo, posso subir para falar com você? Aí cheguei lá e expliquei para ele tudo. E ele era gente finíssima. Então ele desceu comigo e me apresentou ao Moacir, não sei se você se lembra, mas eu também não lembro o nome do Moacir. E o Moacir era responsável pelo cast de jornalistas. Pessoal que ia para o jornalismo da Manchete. Pessoal que estava sendo selecionado, entendeu? Aí ele marcou para mim um teste no dia seguinte. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí? Aí eu saí para fazer uma matéria, né, um teste, era uma matéria. Claro. E eu não sei se você lembra que a Manchete colocava, quer dizer, antes de entrar no ar, ela se posicionava como se estivesse como no se ar. estivesse no ar. Então, eu treinei vários jornais da Manchete. Eu cheguei lá antes também. Eu fui entrevistar o presidente da Seis Gran Rio. Carlos Alberto Serpa. Serpa, que é dono da Julieta Serpa, Isso, hoje, aquela casa fantástica. Que era o nome da mãe dele, na né? Praia do Leblon. Praia do Flamengo.
E aí fui entrevistá-lo e tal. E no final ele falou assim, quando é que vai para o ar? Aí eu falei, não vai para o ar. Eu não sei se eu esqueci de falar ou se ele ficou nervoso com a entrevista, entendeu? Eu não sei. Mas eu falei, não vai para o ar. Você me desculpe até ter tomado seu tempo, mas não vai para o ar porque a gente está fazendo uma coisa Um teste, experimental. Né? Experimental. Eu não disse que eu estava fazendo um teste. Aí ele falou assim, mas você foi tão bem que eu achei que a gente só ia para o ar. Tá vendo? Ele Aí acertou. Eu falei, não é possível, não é possível. Isso não está acontecendo. Mas aí aconteceu. Legal. Aconteceu e depois eles... Aconteceu, virou manchete. Virou manchete. Aconteceu, virei eu... mancheteira. Um pouquinho da manchete, né? Exatamente. E aí eu fiquei fazendo testes e mais testes e mais testes e eram matérias de gaveta, que a gente chama, né? Aquelas matérias frias que até podem ir para o ar quando você não tem muita coisa para noticiar. Você ficou na manchete um bom tempo, mas tem uma história que você, inclusive, colaborou, a Ana Maria Badaró, Abadá, ela colaborou com um livro, que é aquela história que é impagável isso. Você simplesmente... Qual dela? Não, para mim, a melhor é você ter recusado o Albert Sabin. Para mim, essa foi a melhor. Conta, porque isso é sensacional. Foi audácia. Audácia da minha parte, Porque a gente fazia, às vezes, 2, 3 pautas por dia. Claro. E quando fazia uma, era ótimo. Né? Mas Suzana Tebet estava lá na chefia de reportagem, pegava o radinho e falava, alô, Badana, Suzana falando da redação. E aí? Temos um cadáver não sei aonde. E quando tinha cadáver, eu fazia stand-up com um cadáver aqui. Do lado. E eu pedia para o câmera, eu não vou olhar. Então, eu vou fazer assim, um movimento assim, mas... Você bota como se eu estivesse olhando, Como se eu estivesse ao lado. Porque, enfim, alguns crimes com que a gente se depara ao longo do dia e tem que fazer. Né? Então, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando da Suzana liga para você. Aí a Suzana... E ela diz para você que tinha uma entrevista para você fazer. Isso. Aí, então, tinha o Dr. Sabin no meio da tarde, no meio de uma outra entrevista de outra matéria que eu ainda não tinha terminado, mas o Dr. Sabin era aquela coisa assim de... Ele era amigo do seu Adolfo. Não, e era... Deixa eu até explicar. Dr. Albert Sabin foi o cara que inventou a vacina contra a poliomielite. Não, ele é um... Ele era um gênio. Era, né? Ele já morreu, mas ele é um gênio. Então, pô, é um negócio, sabe? Ele estava lá dentro da manchete, estava lá dentro. Ele estava lá dentro da manchete, era a época, eu acho que era 84, e era a época da AIDS. Aliás, eu fui cobrir os primeiros médicos americanos, veio um grupo de americanos, veio um grupo de americanos médicos aqui falar sobre AIDS. Sobre AIDS, foi em 1984. Então, nós, repórteres, ficamos depois reunidos, isso eu lembro, foi no hotel lá do Posto 6, que hoje se chama outra coisa, porque muda toda hora. E nós, jornalistas, nos unimos e dissemos assim uns para os outros, vocês entenderam alguma coisa? Ninguém entendia nada do que era aquela doença misteriosa. Sim. Entendeu? E a única coisa que eles pediam para a gente é que a gente realmente dissesse que não era uma doença de homossexual. Isso. Embora houvesse uma prevalência, né, em homossexuais, na época. Não, e a AIDS ficou conhecida há muito tempo como uma doença de homossexual. Então, era sempre uma pauta muito importante. Isso. E disseram que o Dr. Sabin estava bolando uma vacina para a AIDS. Então, era uma matéria imperdível. Claro. E o Dr. Sabin no prédio, né? Ele estava hospedado no prédio. Porque ele era amigo do seu Adolfo. Amicíssimo. E casado com uma brasileira. Pois é. E casado com uma brasileira. E falava português. E aí que é o X da questão. Por quê? Quando nós chegamos lá no 9º andar, eu acho, e o Dr. Sabin já estava lá, eu falei, será que dava para o senhor fazer a entrevista em português? Porque nós vamos ter que traduzir, nós não, eu,
eu vou ter que traduzir isso tudo, gravar off em cima de tradução. Vai ser. Legenda, eu estou com outras horror. coisas para fazer, legenda. Estava fechando, era hora de fechamento do jornal. E aí ele falou: não vou fazer. Vou falar, vou dar entrevista em inglês. Aí eu falei: o senhor pode pelo menos me dizer em que pé está esse estudo? Porque não me deram pauta, só me deram assim: Dr. Sabin está estudando uma vacina para a AIDS. Aí eu falei: mas ele chegou a uma conclusão? Não sei, pergunta a ele. Então eu também não sabia exatamente o que ele tinha e ele não queria dizer. Aquele papo que você tem antes do entrevistado. Você tentou de novo que ele falasse em português? Né? E aí eu tentei que ele falasse português e ele disse que não. Aí eu olhei para o relógio, olhei para os meninos da equipe, o cinegrafista. Eu falei: Dr. Sabin, então não vai haver entrevista porque eu preciso terminar a matéria que eu estou fazendo. Adeus. Apaguem as luzes, ainda fiz isso. Pode apagar a luz, pode desligar a câmera, pode fazer tudo. E ele ficou olhando para mim e falou... Ficou estarrecido, eu não né? lembro, mas ficou meio estarrecido com a minha audácia. E eu também fiquei meio estarrecida com a minha audácia. Eu falei: isso não vai ficar bom. Vou ser mandada embora. Vou ser mandada embora. Aí não deu outra. Aí desci e falei com Suzana Tebet. Quando ela falou: Badá, deu para fazer? Eu falei: não dei. Não dei. Dr. Sabin não quis falar em português nem em portunhol e não vai dar tempo de fazer isso. Isso é uma complicação, eu não sei o que ele está fazendo. Ele acabou não me explicando nada. E aí eu fui chamada na sala do seu Adolfo. E aí, seu Adolfo, eu entrei lá, e eu quase não falava com o seu Adolfo, porque... ele era um ser, pô, sabe? Né? Aí ele falou: você tratou mal o meu amigo. Aí eu expliquei para ele tudo que eu expliquei para você, eu expliquei para ele. Eu falei: não, eu não tratei mal, mas aconteceu isso. E ele foi muito justo. Aí ele falou assim: mas você também é minha amiga e ele não podia ter tratado você assim. Isso aí. Seu Adolfo era isso. Foi um negócio incrível, seu que eu Adolfo era fiquei... fantástico. Porque Legal. eu falei para Claro, ele: olha, se o claro, senhor quiser me demitir, não tem problema, entendeu? Foi um risco assumido meu. Falei: foi um risco assumido. Ele falou: não, ele não podia ter tratado você assim. Você também, é minha repórter, ele não podia ter te tratado porque mal. eu esqueci um dado. O Dr. Sabin disse: vou falar com o seu Adolfo e ele vai me mandar uma repórter preparada e uma repórter competente. Que é uma isso? coisa desse tipo assim. E eu também grosseiro. fiquei muito... Mas, enfim, enfim. dá para entender. Essa, para mim, foi uma história que... Quando você me mandou, eu ri a beça porque eu fiquei imaginando você dizendo para ele: então não vai ter, apaga a luz, apaga tudo, chega. Mas foi isso. Foi de uma audácia incrível. Mas as pessoas precisam saber que o repórter, quando não tem uma direção de cena, o repórter é o diretor da cena. Sim, você é tudo, Você é que manda ali, pô. Se você disser que não vai ter, não vai ter. Pois é. Agora, conta outra história que seja interessantíssima, que você tenha vivido na Manchete, que pode estar no livro ou não estar no livro. Porque eu sei que tu teve história a dar de pau, né? Badá, pelo amor de Deus, né? Eu tenho. Outra, eu fui enviada, né? Como eu fazia muito economia, como eu saí do Jornal do Comércio e fui para a Manchete, então eu cheguei lá e disse assim: gente, vem cá, ninguém fala, e nessa época era realmente verdade, ninguém fazia matéria de economia na televisão, para a televisão. Fazia muita nota. Nota? Nota pé. Nota pé, aquela coisa. Barará, inflação, foi isso. tal. Eu falei: não, a gente precisa começar a botar esses economistas no vídeo. Claro. Né? E era bom, porque bom para mim, era interessante, porque eu conhecia várias pessoas por causa do Jornal do Comércio. Da convivência que você teve no Valor no Jornal do Comércio. E como eles também acabavam me identificando, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer matérias de economia e eu fazia as pautas e submetia as pautas eram aprovadas e eu mesmo dizia: olha, isso aqui é importante, hoje tem que fazer. Né? Imagina naquela época de inflação galopante. Como que era importante a economia na época. Então, Suzana Tebet disse para mim assim: ministro vai estar no Rio hoje, ministro da Fazenda. Agora eu tenho que lembrar qual era o ministro, mas eu vou me lembrar. E
Aí eu falei, mas não é possível. Não é assim que se entrevista ministro e ministro da Fazenda, que era a coisa mais importante que existia naquela época, era ministro da Fazenda. Até hoje né? Claro. Pois é. E onde é que ele vai estar? Acho que vai estar no Ministério da Fazenda, no gabinete dele, ali no centro da cidade. Ali na Presidente Antônio Carlos. Exatamente. Isso. Aí eu falei, mas não é possível, está marcado? Não está marcado, mas chega de surpresa e coisa e tal. Bom, e Suzana, quando pedia. Pedia, porque lá embaixo cobravam dela. Né? Então, nós fomos... A reportagem, só para explicar, ficava no 5º andar, né? E a TV e algumas outras coisas no 4º andar. Então, a Badá ficava mais no 5º andar para receber a ordem e sair, mas aparecia no 4º andar. Pois é, e isso já era umas 6 horas da tarde. E eu disse, Suzana... Impossível, sexta-feira, ministro... Sexta-feira, 6 horas da tarde? Estar no gabinete, 6 horas da tarde. Não, mas a gente precisa ir. Eu falei, ok, vamos lá. Peguei a minha equipe e falei, pessoal, vamos nessa. E aí conseguimos subir, porque tem toda uma identificação ali na portaria, né? E conseguimos subir até o andar do gabinete do ministro. E entrei no gabinete do ministro... E várias pessoas da equipe lá. O ministro não está aqui. Mas também era uma época que transparência não estava muito na moda, né? Sim. Então, aquele negócio, o ministro podia estar lá, trancado, e em reunião. Não queria falar. Exatamente. Até que eu achei que realmente o ministro não estava ali. Ele estava ou em Brasília ou, não sei, na casa de alguém. Como convém a uma sexta-feira para ministros. Fazendo happy hour. Aí eu falei, bom, é o seguinte, tá bom. Aí eu falei, onde é que tem um toalete aqui? Aí alguém me deu uma chave, e a chave de um toalete que era muito longe, aquele prédio antiquíssimo, do tempo do Getúlio, né? É uma arquitetura soviética, inclusive, é um negócio meio assim, sério demais e tal. E lá fui eu para o toalete e os meninos desceram. O câmera e o iluminador e o operador de áudio desceram, né? E eu fui no banheiro e tal. Cheguei lá no banheiro, achei um cheiro de gás estranho, porque tinha um bujão de gás no banheiro. Meu Deus do céu. O banheiro era como se fosse assim, uma antessala e depois tinha o banheiro. Aí, enfim, quando eu saí, eu fui abrir a porta e a chave quebrou. A chave era velha, Santoro. Sabe ferro quando quebra, faz assim? Cleque. Quebrou e ficou enfiada lá. Não tinha celular na época. Meu Deus do céu. Era sexta-feira, já era 7h30 da noite, no Ministério da Fazenda. Imagina, lugar... não tinha ninguém. Não tinha ninguém, todo mundo já tinha ido embora, entendeu? E aí a minha equipe lá embaixo, eu no 10º andar, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou morrer aqui, vou morrer de fome, esse bujão vai vazar, botijão de gás vai vazar, né? Vão me encontrar aqui morta, estirada, vou levar bronca de Suzana, que é minha amiga, beça, Suzana, né? E o que eu vou fazer? Aí eu comecei a gritar até perder a voz. Mas gritar mesmo? Gritar, porque alguém tem que me ouvir, mas eu sabia que lá fora não tinha ninguém. Meu Deus do céu. Mas gritar, imagina aquele corredor antigo. Aí eu gritava, berrava, até que muito tempo se passou, veio alguém e bateu na porta. Aí disse, aqui é o segurança. O que está acontecendo aí dentro? E para eu explicar para o cara, eu sou repórter. E eu estou aqui porque a chave quebrou, não sei o quê. Chama a minha equipe que está lá embaixo, não sei o quê. O cara não entendia nada. Nada. Normal. Aí, no final, a minha equipe acabou subindo, entendeu? Porque estava achando que eu estava demorando demais no banheiro. Tinha alguma coisa errada ali. E aí eles resolveram arrebentar a porta. E o segurança falou que não, que aquilo ali era patrimônio da União. Aí o Silas, que na época era o cinegrafista, falou, eu não vou deixar minha repórter presa, passar o fim de semana aí. E eu chamo o bombeiro, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, sai da frente porque eu vou arrombar a porta. Aí eu me escorei assim, né? E a porta caiu. Pau, caiu, meu. E eu aqui. Aí, final feliz.
Eu toda borrada Borrada de lágrima. rímel, de chorar, de desespero, entendeu? E cheguei lá na manchete e falei, alô, Suzana, não tem matéria, porque se o ministro está aqui, eu não sei. Essa foi uma grande... Agora, vem cá. Você, como repórter, viajou pra caramba de avião, né? Viajou pra caramba de avião. E aí fiz cada coisa É. que não faria hoje. Então fala aí. Conte. Não, uma das coisas tristes assim que marcaram a minha passagem pela Manchete, eu fiquei 6 anos na Manchete. 6? É. Eu fui assim muito do início, como eu te falei, né? Porque foi a inauguração da Manchete. Isso. Até 89, 90. Aham. Foi que a Petrobras fez uma solenidade para marcar a marca dos 500 mil barris de petróleo. De produção. E o ministro era o Zizek Uec. Então, ia haver uma solenidade fantástica numa plataforma em Macaé, entendeu? Com toda a imprensa e ministros chegando de helicóptero, não sei o que e tal. E, apesar de eu nunca ter tido problema com avião, eu já era assim, meio velha de guerra na reportagem. E eu falei, eu não vou. Sem mais nem menos, você falou? Também, dei uma do Dr. Sabin, também na Audácia, eu falei, eu não vou. Mas você que está acostumada a cobrir economia. Eu falei, é verdade. É verdade, mas eu não vou. E eu cobria muito Petrobras para o Jornal do Comércio. Eu falei, mas eu não vou. E nessa época, eu quase sempre tive 2 empregos, porque eu ganhava mal. Então, eu tinha que ter 2 empregos. Rádio JB, nós trabalhamos juntos, a gente não se encontrava. Não se encontrava. Eu trabalhava na Rádio JB. E o chefe, o diretor da redação, disse assim, a gente se atrasou, mas na JB eu não fazia exatamente economia. Fazia também, mas não fazia exatamente economia. E ele disse assim, você vai pela Manchete, né? Eu falei, não, eu decidi não ir. Ele falou, mas a gente se atrasou e a gente não tem mais credencial. A Petrobras não está mais liberando credencial. Então, você vai pela Manchete e faz a matéria para a Rádio JB. A gente não pode perder essa matéria. Eu falei, eu não vou, Luiz, você não entendeu ainda. Aí ele falou, você está se recusando aí? Porque eu falei, eu estou me recusando aí. Aí ele falou, você sabe que você pode ser demitida, né? Eu falei, eu sei, mas eu não vou. Mas o que te deu na cabeça? E o Fleury, que era o chefe de reportagem da Manchete, ele já falecido, é um amor de pessoa, ele muito mais amigavelmente disse, Ana, a gente não pode perder essa matéria. Eu falei, não pode, mas eu não vou. Eu não quero andar nesse avião, eu nem sabia que avião era, porque a Petrobras colocou um avião à disposição só dos jornalistas, era um Bandeirante, se não me engano. E em Macaé tinha um helicóptero que ia levar os jornalistas até a plataforma. E eu tinha medo de plataforma. Eu não tinha medo de nada, mas eu acho que eu tinha medo. Acho não, eu tenho medo. Tem medo de plataforma, né? Porque depois eu trabalhei 12 anos na Petrobras e eu nunca fui a uma plataforma. Avisei a todo mundo, não me mandem para a plataforma. Claro que eu fiquei traumatizada também. Mas o que aconteceu, afinal de contas? Não, aconteceu que o avião, o tempo estava péssimo, estava fechado, e até hoje não se sabe, né? Mas era aquela coisa, não dá para levantar voo, mas tem tudo marcado, não sei o quê. Imagina, era um evento importante, né? E aí o avião bateu em São João da Barra, ele bateu num monte. Num monte, eu me lembro dessa história. Pois é, e 18 jornalistas contando com cinegrafistas e com tal. todo mundo. De todas as televisões. Ana Maria Badaró, você tem que rezar para o seu anjo da guarda sempre. Eu tenho, e os meus 2 chefes pediram desculpa de redação olharam para mim e disseram, eu não sei o que dizer. Eu falei, eu também não sei, porque no final das contas, a parte mais triste disso é que tinha um amigo, Ulisses Madruga, e eu falei, Ulisses, você não quer fazer essa matéria? Ele falou assim, muito humildemente, ele falou, eu não vou saber fazer isso, não sei o que. Eu falei, eu faço um roteiro para você.
eu te dou 5 perguntas básicas. Vai ter muita gente, você não vai ter oportunidade de fazer 5 perguntas. Você vai fazer uma pergunta ou 2, aquela coisa de Sabe? quebra-queixo. Quebra-queixo, né? Né? E aí ele falou assim, Badá, eu vou quebrar o seu galho. Tu tem que rezar muito Eu tenho que rezar muito, né? pro teu anjo da guarda. E eu lembro, Santoro, que eu fiz na JB, eu fiz durante 2 anos um programa chamado Encontro com a Imprensa, que era um programa importante. Sim. E eu estava no meio do encontro com a imprensa quando entrou um técnico muito sensível e disse assim para mim, num intervalo, num break lá, seus amigos morreram, né? Caraca! Falei, que amigo? Aqueles do avião que foram lá para o negócio da Petrobras. E eu no meio do programa. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei imaginando a Era história. você que estava comandando o programa? Ou era... Não, eu era a apresentadora você do estava programa. apresentando. E eu não conseguia mais fazer o programa. Eu pedi para alguém na redação vir. Vir fazer. Veio a Ana Claro. Dalva. E ela assumiu o meu lugar no programa e pediu desculpas. O entrevistado também entendeu. E eu saí de lá desesperada indo para a Manchete. Imagino. Né? E quando eu cheguei no elevador do Jornal do Brasil, descendo para ir para a Manchete, já tinha uma repórter do JB. Aí que eu senti o que é ser repórter e o que é ser entrevistada. Tinha uma repórter do Jornal do Brasil no elevador, indo fazer essa matéria, indo fazer a cobertura do acidente. Isso. E ela já sabia que eu estaria. E ela me perguntou, e é uma pessoa muito competente, mas talvez ela não tivesse mais nada para perguntar naquela hora. Ela me perguntou assim, como é que você está se sentindo? Meu Deus do céu. Eu vi outro dia um filme que o cara perguntou isso e o cara respondeu da forma mais grosseira possível, né? Pô, como é que eu vou me sentir? Pô, morreu todo mundo, como é que eu vou me sentir? Porque ela já sabia, ela né? Já sabia, ela já sabia de tudo. Ela falou, foi seu amigo no seu lugar, não sei o quê e tal. Eu falei, eu não vou responder, não, você desculpa. Aí ela falou, desculpa. Tá bom. Claro. Aí ela sentiu mas que não dava. Eu me senti assim, né? Porque às vezes o repórter importuna. Vou falar com ele aqui, ó. O anjo da guarda dela, parabéns, hein? Ela ouviu você, tá? Não, eu tenho, espero que o anjo da guarda continue olhando. Mas a gente um dia vai lá para cima e sabe, claro, não tem jeito. Claro, Badá, qual foi o momento mais emocionante que você teve na Manchete? Emocionante? Você disse assim, pessoalmente? Pessoalmente. Olha, que você sentiu que disse, poxa, eu fiz aquela matéria. Não sei, olha, eu gostava tanto do que eu fazia. Aliás, eu gosto muito de jornalismo. Eu já disse que eu não tive problemas em escolher a minha profissão, né? Então, sabe, mas eu acho que a morte do Tancredo Neves foi uma coisa marcante, né? O acidente com o Batomushi também foi. Também foi. Eu estava numa festa de Réveillon. E eu já tinha saído da Manchete, você estava lá ainda. Não. Eu já tinha saído. Não, eu estava lá ainda. Foi 88 para 89. E era uma festa, tinha muitos jornalistas da Manchete nessa festa de Réveillon. Então foi bom que quem telefonou, eu não sei se foi o Mauro Costa, quem telefonou arrebanhou uns 10 de vez. Estavam lá. Venham todos para cá. E a gente foi para lá. Né? Aquela do Batomushi foi terrível, né? Terrível. Aquela do Batomushi. E a morte do Tancredo você anunciou na Manchete no domingo. Porque ele morreu foi anunciado no domingo. Eu me lembro disso. Eu fiz, eu não sei se você lembra, tinha até um boletim da Nova República que eu apresentava o Jornal da Manchete e apresentava o boletim da Nova República. Tinha até uma vinheta que eu ouço, eu fico até arrepiado quando eu ouço aquela vinheta. É uma música, eu até falei isso no livro. E aí, naquele dia, exatamente naquele dia, eu tive folga porque estava terminando o show do César Camargo Mariano, que eu tinha produzido no Hotel Nacional, lá no Teatro do Hotel Nacional. E eu fui. Foi quando ele foi anunciado como morto. E aí, foi uma outra fase da minha carreira na Manchete. Quer dizer, não da minha carreira, mas da minha experiência na Manchete. Né? Porque não tinha locutor. Não tinha locutor? Não tinha locutor. E quem foi? E disseram, você vai lá e vai apresentar. E vai apresentar. E eu fiquei a madrugada inteira, né? Eu fiz umas matérias antes, não sei, não lembro direito, mas eu fiquei a madrugada inteira
entrando com boletins, etc. Eu fiz isso quando ele foi para o hospital, no dia 14 de março de 1985. O Mauro Costa chegou dentro do estúdio e falou, bom, primeiro eu dei a notícia e nós vibramos porque entramos na frente da Globo. Não sei se você lembra desse detalhe. Nós entramos na frente da Globo. Ganhamos e tal. E o Tancredo foi para lá, diverticulite, ninguém sabia o que era diverticulite. E aí ele pega 3 palitinhos, estávamos eu, Roberto Maia e Cláudia Ribeiro. Nessa época, o Jornal da Manchete, segunda edição, era apresentado por nós 3. E aí ele pega os 3 palitinhos assim, um vai ter que ficar. Aí a Cláudia tirou, o Maia tirou, o pequenininho ficou para quem? Para mim. Aí eu fiquei a madrugada inteira fazendo boletim. A madrugada inteira fazendo boletim. Então eu entendo o que você passou com essa coisa da Manchete. Não, pois é. E foi, quer dizer, era um fato fantástico em termos de história, né? Em termos de jornalismo. Quer dizer, todo o Brasil estava antenando naquilo. Um desfecho. E tem uma outra coisa, né, Badar? Que a gente tinha que fazer um negócio, tem que falar um negócio que as pessoas às vezes não acreditam. Não é só o público que está de saco cheio de só falar aquilo, só falar aquilo, só falar aquilo. Nós também, a gente fica numa tensão, porque é o tempo todo. Eu me lembro, Laudo Pereira, Mônica Waldvogel. É verdade. Aquele, meu Deus do céu, que começou na Manchete também, que morreu. Também, o tempo todo. Chega um momento que você diz assim, meu Deus do céu, será que esse homem já morreu e não anunciaram? E tinha uma onda, não existia fake news, né? Não, que isso. Existia boato. Não, boato. Não, fake news não. Tinha umas histórias meio fantasiosas e tal. E a gente não, mas a história que tinham 42 pessoas dentro da sala de cirurgia dele tinha. E daquela foto também. Aquela foto que quem tirou foi. Mas quem tirou foi o Gervásio Batista. Aquela foto está no meu livro, quem tirou foi o Gervásio Batista. Porque ele disse que aquela foto era verdadeira, que ele estava vivo. E tem gente que fala que ele estava morto. Exatamente. Veja a postura dele, que está um pouco artificial e tal. Não, o Gervásio disse, ele me mostrou a foto, e eu botei no livro exatamente isso, entendeu? Isso era jornalismo, a gente fazia jornalismo naquela época. E a mais gozada, a história mais gozada que aconteceu com você, fora o Sabin, que você já contou, fora o Ministério da Fazenda, você ficou presa dentro do banheiro num final de semana, que ia ficar no final de semana. Eu acho que foi o João Sem Braço, né? O João Sem Braço, né? Conta essa história. Beto Sem Braço, agora... Beto Sem Braço. Beto João Sem Braço é... Não. João Sem Braço é a expressão. A expressão, Foi o Beto Sem Braço. Carnaval era uma delícia fazer carnaval, né? Eu pedia, pelo amor de Deus, me chame para fazer carnaval. Eu não pedia, eu pensava, né? Então, num desses carnavais, eu estava ao vivo conversando... Carnaval a gente fazia tudo ao vivo. Fazia tudo ao vivo. Eu estava ao vivo conversando com uma pessoa e daqui a pouco o produtor, que eu não lembro quem era, me empurrou o Beto Sem Braço. E o Beto Sem Braço, na realidade, tem o braço amputado. Né? Mas você não viu que ele estava... Eu não vi, porque eu estava desse lado e eu estava... Acho que o braço do Beto, o amputado, é esse. E ele fala um pouco assim, gesticulando com esse braço. E eu aqui, do lado de cá, entrevistando uma pessoa que eu sabia que era sambista, que era da área, que era da escola, que estava passando. Mas eu não sabia quem era. Então eu falei, mas isso é uma coisa Mas isso acontece demais no carnaval, porque vai te empurrando, o produtor vai te empurrando. Como é que um repórter está falando com uma pessoa que não sabe quem é ela? Sabe apenas que é sambista. Isso acontece mesmo. E aí, então, aquela coisa, e aí, como é que vai passar a escola? Aquelas perguntas mais ridículas. Como é que você está vendo a sua escola passando e tal? Como é que vai ser? Aí, no final, eu falei, não, eu vou ter que dizer, porque... Aí perguntei, como é mesmo o seu nome? Aí depois falou, Ana Maria, não podia ter perguntado. Aí ele fez assim e falou, Beto Sem Braço. Ai, meu Deus do céu. Você passou direto para o Paulo Stein. Passei direto para o Paulo Stein. O Paulo Stein que fazia a narração do nosso carnaval. Se o Dr. Sabin e o seu Adolfo estiverem vendo. Vão dar risada, né? Dr. Sabin devia estar rolando de rir quando viu aquilo. Pois é. Badar, olha, foi muito legal conversar com você. Eu queria só fazer uma coisa. Claro. Te lembrar uma coisa. Pois não.
que, a partir da morte do Tancredo, quer dizer, isso aí foi uma experiência de locução que, para mim, foi um desafio, mas foi legal. Você foi começou a muito apresentar legal. o Rio Manchete. Depois eu comecei a apresentar um jornal novo que eles criaram, Novo, que se chamava Rio Manchete. Rio Manchete. E que eu chamo a atenção para o fato, ninguém percebe isso, quase Santoro, a não ser nós, que a Manchete foi uma precursora na coisa do All News. Muito. A gente tinha uma manhã All News, porque esse jornal ia para o ar às 8 horas da manhã e saía ao meio-dia. Isso. E entrava logo o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde. Entrava Manchete Esportiva, entrava o Jornal da Tarde, quer dizer, era uma lavagem de jornalismo. Era jornalismo amanhã toda entremeada com o programa de criança, com tudo isso. E às vezes a gente tinha que repetir a notícia, mas enfim, é o que se faz hoje na TV por assinatura. Isso, o Calil contou isso, o Calilzinho contou isso aqui, dizendo exatamente isso, né? Que a gente já fazia naquela época, o que, e você foi precursora disso, né? Pois e era uma loucura. Eu acordava às 3 horas da manhã, tinha uma entrevista ao vivo não, era gravada, mas todo dia esse jornal tinha uma entrevista, então eu tinha que gravar essa entrevista às 7 da manhã no estúdio. No estúdio. Pronta. Né? Maquiada. Maquiada, pronta, né? Sem cara de sono. E, enfim. Mas é uma coisa assim que eu trabalhei muito, eu gostei muito, eu achei o máximo. E quando eu saí da Manchete, eu fui demitida, porque, enfim, teve uma greve, aquelas coisas todas. Eu fiquei muito triste. Mas a Manchete, a Manchete saiu do ar no dia 10 de maio de 1999. Mas ela ficou nos nossos corações. Com certeza. E eu tenho certeza que ficou no coração de muita gente, porque o que a gente recebe de mensagem, eu também, sabe, das pessoas dizendo, porque você me ajudou naquela festa. Não, a festa de 2011, não só de 2011. Eu sou uma tiete desse seu projeto, né? Desse seu projeto de compor uma memória Manchete, porque, infelizmente, a gente não tem quase nada. Não tem quase nada, né? E eu estava pensando hoje, antes de vir para cá, poxa, eu fui de 2 casas importantíssimas, Rádio JB, FM, AM, eu também. Né? Você também. E Manchete. Né? E Manchete. Eu também. O arquivo da Rádio JB AM sumiu. Foi embora. E o arquivo da Manchete também sumiu. Não existe. Disseram, compraram as fitas. Mentira, não tem. Aqui está tudo podre, não tinha mais nada. A gente vê as pessoas, assim, como nós, especialmente como você, catando caquinhos. Vamos catar mosaicos. Porque a gente tem que mostrar o que foi, né? Não é? Porque tem gente que gosta da Manchete. Você lembra dos documentários que os meninos fizeram? Que eles não eram nascidos quando a Manchete aconteceu, entendeu? Então, isso da gente rememorar o que foi a Manchete foi a última grande TV brasileira, né? A gente tem certeza disso. Eu acho que é importante. Ela foi embora, mas ela continua nos nossos corações. É verdade. E eu sou tiete do seu projeto. Nosso projeto. O que você precisar para catar caquinho, você pode contar comigo. Dada, muitíssimo obrigado. Um beijo, prazer eu que te enorme agradeço. ter você aqui. Você está no coração, assim como todo mundo que esteve aqui, está no coração que a gente gosta muito. Eu agradeço demais. E você já sabe, se quiser comprar o livro, não esquece, manda um e-mail para mim, luizsantoro51@gmail.com. luizsantoro51@gmail.com. Manda um e-mail que eu mando entregar o livro na sua casa, autografado, legalzinho, você vai ver essa história e outras mais. E não esqueça, por favor, compartilhe, vai lá, aquele cliquezinho que é sempre bom para a gente. Eu vou me despedir como eu sempre me despeço, em homenagem à Manchete, ao Mauro Costa, que criou essa coisa, essa frase, né? E ao meu amigo João Saldanha, que falava assim, fique com a gente.